Olá, tudo bem com você? E aí, pronto para mais uma videoaula? Na aula de hoje nós vamos falar sobre como a dança chegou no Brasil. As danças brasileiras, elas surgiram da fusão das danças europeias, que nós já vimos anteriormente, com o que já existia aqui no Brasil. E o que existia aqui no Brasil? Os índios, né? Os índios moravam aqui e já tinham os costumes deles. Então, com a chegada dos portugueses e dos europeus, eles trouxeram toda a bagagem deles artística, né? Tanto de dança, de cultura em geral. E eles, com o passar do tempo, foram querendo catequizar os índios, incluir o catolicismo para os índios e tal, e proibiram alguns rituais. Não só indígenas, mas como os africanos também, porque eles trouxeram muitos escravos, né, da África. Então, essas culturas, elas se fundiram, tanto a africana, a indígena com a europeia. E aí nós temos a nossa cultura brasileira através dessa fusão dessas três raças tão diferentes, né? Mas que formou o nosso país, a nossa cultura. E como os portugueses, os europeus, os padres, os jesuítas, eles proibiram os cultos religiosos deles, né? Eles falavam que era pagão, que não podia fazer. Os africanos tinham o batuque deles e tal, tinha a religião deles lá e não podia fazer. E aí o que eles faziam? Eles faziam isso escondido. Eles iam para porões, ou então eles falavam que eles estavam realmente rezando para Nossa Senhora de não sei o que lá, para tal santo, só que não. Eles associaram o santo que eles já tinham, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, São Jorge. São Jorge é um santo católico, né? Mas dentro da religião da Umbanda, do Candomblé, tem o Ogum. Então eles pegaram o Ogum, que já existia na religião deles, que eles já acreditavam nesse santo, né, nesse Deus. E aí eles falavam, não, a gente tá rezando para São Jorge, mas não era São Jorge, era Ogum. Então foi aí que se relacionou, que linkou, né, vamos dizer assim, essas religiões, essa cultura. Enfim, tudo isso gerou uma dança, porque a dança, ela veio para você expor, para você manifestar a sua religião, seus sentimentos e tudo isso que a gente já estudou. Aí o que aconteceu? Começaram a surgir outros tipos de dança através dessas manifestações culturais. E essas danças hoje são conhecidas como as danças populares brasileiras, que nós temos o frevo, nós temos o bumba meu boi, nós temos o maracatu. Vou dar o exemplo aqui do maracatu, né? Estima-se que o maracatu teve início no Brasil por volta de 1700 e quem trouxe foram os portugueses. De origem afro-brasileira, essa expressão artística é uma dança folclórica mais conhecida do país. O forte som dos seus grandes tambores, chamados de alfaiás, além da zabumba e das ganzas, marcam o maracatu. Muito presente na cultura pernambucana, especialmente nas cidades de Recife, Olinda e Nazaré da Mata. A dança se mistura com coreografias de teatro e acompanha músicos e dançarinos. Então, o maracatu, ela também é uma dança religiosa. Com o passar do tempo, as irmandades, elas foram perdendo forças e essa manifestação passou a acontecer durante o carnaval, principalmente em Recife. Outras danças populares brasileiras que nós temos aqui, bem conhecida, bem forte no nosso país, é o samba, né? E o frevo. Mas eu não vou conseguir falar muito para vocês sobre, porque aí a gente já vai entrar em outro contexto, tá? Aí seria uma aula só de danças populares, porque o nosso país tem muitas danças populares, tem inúmeras danças características daqui da nossa cultura. E eu quero dar ênfase nesse vídeo de como o balé chegou aqui no Brasil, tá? Então nós já sabemos que aqui no Brasil moravam os índios e blá blá blá, aquela história toda que todo mundo já sabe. Chegaram os europeus aqui, que quiseram impor a cultura deles aqui para os nossos índios, trouxeram escravos também lá da África,
que essa cultura toda se misturou e fundiu a nossa cultura popular brasileira, que deu origem às nossas comidas típicas, a nossa vestimenta, as nossas danças, a nossa música, tudo isso que nós temos hoje é lá da nossa origem. E aí, o que aconteceu? Como os europeus estavam aqui, estavam tentando implantar a cultura deles, o que eles tinham lá? Né? O que tinha lá na Europa? O que estava forte lá na Europa? O balé clássico. Então, eles construíram teatros aqui e eles traziam bailarinos para dançar aqui nos teatros. O primeiro teatro que chegou no Brasil foi lá em Minas Gerais. Era uma casa de ópera em Ouro Preto. E esse é o teatro mais antigo e ainda está em funcionamento, e ele é considerado por muitos o mais antigo da América Latina. Ele foi construído em 1769 por João Souza Lisboa e teve a sua inauguração em 6 de junho de 1770. Esse foi o primeiro teatro onde as mulheres se apresentavam em um palco no país. Em 1808, a família real chega ao Rio de Janeiro, né, fugindo das guerras que estavam acontecendo lá com Napoleão, e com isso surge a figura ilustre de Dom João IV, né? Que não sei se vocês sabem, mas o Dom João, ele foi um grande incentivador das artes e da cultura aqui no nosso país. Então, nessa época, eles estavam chegando até nós com as danças de cortes europeias, né? E com toda a cultura daquele continente que eles gostavam. Luiz gostava muito de dança, de festa, de tudo que era arte, e isso influenciou o nosso país, né? A que gostasse também. E aí foi até uma modinha, né? Aqui todo mundo dançava dança de corte, ou pelo menos tentavam. E pelo mesmo motivo, vem para cá a família de Lacombe, em 1811. O Luiz Lacombe vem da Espanha e ele abre a sua escola no Rio de Janeiro também. E esse vai ser o nosso primeiro professor de dança aqui, registrado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Essa escola vai servir para atender a nobreza, a aristocracia, e ela não atende outra classe social, só a elite mesmo. E também nessa época começa a se desenvolver aqui no nosso país a dança enquanto espetáculo, né? É desse ano de 1811, quando o Luiz chegou aqui, que nós temos o primeiro registro de espetáculo cênico coreografado por Lacombe, pela composição de Marcos Portugal. E ainda, esse período, nós vamos receber uma série de visitantes que irão contribuir para o desenvolvimento da dança e da cultura aqui no nosso país. Então, o Brasil, ele recebia bailarinos de outros países, da ópera, de Saint-Germain, da Itália, da França. Os bailarinos faziam a turnê, né, e passavam pelo Brasil para fazer essas apresentações. O Lacombe também, ele montou um espetáculo que se chama O Triunfo do Brasil. Em 1816, é fundado aqui no Rio de Janeiro o Teatro Real de São João, que mais tarde se tornaria o Teatro João Caetano. Com a fundação desse teatro, é que as companhias estrangeiras começaram a se apresentar na corte com essas danças. Ainda não era propriamente o balé, mas eram os seus primórdios. Mais tarde, a partir de 1848, já no reinado de Dom Pedro II, é que vamos começar a conhecer grandes nomes da dança e os balés românticos europeus, que até hoje a estrutura deles é a mesma, né? Alguns passos talvez não sejam os mesmos, mas a história, a estrutura coreográfica é respeitada. Ainda que nessa época, nós vamos ter a nossa primeira escola de balé com bailarinos brasileiros. E é anunciada a vinda de Fanny Esler ao Rio de Janeiro, só que ela não vem. E aí, no lugar dela, nós conhecemos outros bailarinos que vieram, né, pra cá, pra fazer essas apresentações, essa turnê que eles faziam pelo mundo aí. Dentre eles estavam Anna Trabatoni e Eugênie, um casal de bailarinos italianos que vieram para cá junto com a Companhia Lírica Italiana. Em 1848, pela primeira vez, o balé Les Sylphides é dançado
e Gisele, em 1849. Em 1849, chega aqui no Brasil uma bailarina italiana chamada Maria Baderna. Ela aceita um convite para se apresentar com a sua companhia no Teatro João Caetano. Só que nesse momento ele se chamava Teatro São Pedro de Alcântara. Ela foi uma grande bailarina que ela se interessou pela nossa cultura. Nas suas apresentações, ela começou a incorporar danças que as pessoas faziam aqui no Brasil, né? Que eram as danças afro-brasileiras. Então, ela misturava o lundu, a umbigada, a cachucha dentro dos espetáculos dela. Só que essas danças, elas eram consideradas escandalosas para a época. Mas a sociedade escravista adorava, achava o máximo, porque ela era do povo, falava a mesma língua do pessoal daqui, né? Isso fez um grande sucesso e ela tinha muitos fãs, tinha um fã-clube, vamos dizer assim. E eles faziam muita bagunça, né? Porque imagina, os fãs, quando via ela chegando, aquela coisa. E aí as pessoas começaram a chamar esse fã-clube aí, vamos dizer assim, de baderneiros, por causa da baderna. E isso justifica a origem desse termo na língua portuguesa, né? A palavra baderna significa bagunça por causa dos baderneiros, que eram fãs de Maria Baderna. Mas aí, lá em meados de 1850, um jornal do comércio, que é um jornal conservador da época, né? Ele acusa o balé clássico de ser uma escola de prostituição para senhoras e jovens. E isso desencadeia a moralidade do balé clássico, né? Aí começa a decair a moral das famílias e do Império Brasileiro. Todo mundo que dançava balé era considerada prostituta e, né, essas moças de família assim. Acho que é por isso que no Brasil o balé não é tão valorizado, né? Porque se a gente analisar o que a gente já estudou aqui até agora, não foi muita coisa, né? Eu tô passando só um resumo para vocês, mas assim, no contexto histórico italiano, russo, francês, não tem. O balé em nenhum momento ele foi considerado uma dança de moça de família, vamos dizer assim. Agora, aqui no Brasil, eles quiseram acabar com essa baderna, né, por questões políticas, sempre a política envolvida, é impressionante. E aí eles falam, não, balé é coisa de... Colocar um pi aqui. E acabou, começa a decair. Então, toda essa questão cultural, a origem tá aí, ó, no passado. Por isso que é importante a gente entender a nossa história. Mas, neste mesmo momento, em 1859, Alcazar Lírico, ele cria uma casa de shows, né? Com iniciativa privada, que ela funcionou na Uruguaiana, idealizada pelo francês Joseph Arnaud, proprietário e empresário, né? Ele pretendeu dar a essa casa noturna, uma casa de espetáculos e shows, parecido com os cabarés que existiam em Paris. Era essa a ideia. Era um teatro de variedades, tinham como molde o teatro criado pelo Offenbach, em Paris, onde a plateia era uma participante da apresentação. A plateia, ela participava junto com as pessoas. E é nele que estão as origens do teatro musical no Brasil. Então, assim, eles tentaram acabar com a dança, mas a gente sempre se reinventa, né? Foi uma reinvenção, vamos dizer assim. E o Teatro Alcazar era muito polêmico, muitos gostavam, mas muitos não também. As bailarinas que dançavam lá eram muito mal vistas e elas eram acusadas de ser mulher da vida, prostituta, né? Mas foram elas as nossas primeiras professoras de balé. E nessa época, lá em meados do século XIX, que começa a surgir a ideia de que nós deveríamos ter um grande teatro no nosso país, porque ainda a gente não tinha um teatro, tinha uma casa de show, tinha uma ópera, mas teatro mesmo ainda não tinha. Eles queriam um teatro para que acontecessem espetáculos de balé com os bailarinos brasileiros. E o João Caetano, ele inicia essa campanha. Mas, de fato, quem vai dar ajuda mesmo para que esse projeto vá para frente vai ser o dramaturgo Arthur Azevedo. E é nesse momento que começa os primórdios do nosso Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
que foi o primeiro teatro do nosso país. Por isso ele é tão forte, né? Por isso ele é tão respeitado. Tem tanto, porque nós já tivemos alguns probleminhas lá, né? Não sei se vocês lembram, quando o pessoal fez greve, se apresentou na frente do teatro, várias fizeram o espetáculo do Lago do Cisne na rua. Então, assim, ele é um teatro muito importante, de renome, muitas pessoas vão lá, mas quando é na hora de pagar, ó, não é prioridade, sabe? Mas enfim, vamos dar continuidade.